O tema hoje é o que é tomar o nome de Deus em vão. Esse é um mandamento, está entre os 10 mandamentos que estão lá no livro de Êxodos, que Deus deu a Moisés. Mas o que será isso? Esta série, O Coração do Cristianismo, procura tratar de temas extremamente importantes, básicos para viver uma vida cristã. Coisas que você precisa saber, entender e acreditar para poder ter uma boa vida espiritual. E hoje nós vamos falar deste mandamento. Por que tomar o nome de Deus em vão é proibido? O que isto quer dizer na prática? O mandamento está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Portanto, é um mandamento sério. Deus não vai ter por inocente aquele que tomar o nome dele, Deus, em vão. Mas por que isso? Eu começo lembrando que o nome de pessoas e coisas é importante. O grande escritor William Shakespeare tem uma frase muito bonita que diz assim: se a rosa tivesse outro nome, não cheiraria tão bem. Nomes são muito significativos. Tanto é verdade que quando alguém nos chama pelo nome errado, quando alguém troca o nosso nome, quando alguém pronuncia errado, a gente não gosta, a gente corrige. Dificilmente alguém que é chamado pelo nome de forma errada aceita. Sempre a gente quer ser chamado da maneira correta. E apelidos, que são substitutos do nome, quando eles são ridículos, eles podem até causar traumas. Eu conheço de casos de pessoas que ficaram traumatizados pelos apelidos que receberam na escola, quando crianças, etc. Então, nome é uma coisa importante. Nos tempos bíblicos, isso aí era ainda mais importante, porque os nomes normalmente caracterizavam a personalidade ou os feitos da pessoa. Hoje, os nomes são muito mais uma questão de gosto, mas aquela época era diferente. Se você olhar biblicamente, as pessoas são nomeadas por fatos que acontecem na sua vida, por a forma como os pais viram o nascimento daquele filho ou filha em particular. Isso é muito claro, muito comum lá. Por exemplo, quando Moisés teve uma visão de Deus no Monte Sinai, quando ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel que estava escravizado no Egito, a coisa que ele quis saber de Deus foi qual era o nome de Deus. Porque Deus até então não tinha o seu nome conhecido. Deus era conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí, Moisés, quando está falando com Deus, e Deus diz, vai lá, seu libertador, etc., ele diz, olha, quando me perguntarem o seu nome, que eu respondo? O que ele está querendo dizer? Conhecer um nome que outros não conheciam, como no caso de Deus, era demonstrar intimidade com ele. Por isso, quando Deus fala com Moisés, e Moisés pergunta para ele o nome dele, Deus dá. E ele responde de uma forma interessantíssima. Ele diz, eu sou o que sou. Moisés pergunta porque ele queria conhecer o nome de Deus para poder demonstrar para o povo de Israel que ele, Moisés, tinha intimidade com Deus. Jacó, depois que ele lutou com um anjo, lá em Gênesis 32, 22 a 30, ele muda o nome dele, de Jacó para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. El é Deus. Então, o nome dele é mudado por aquilo que ele faz. E outros personagens também mudam de nome. Por exemplo, Jesus apelidou Simão de Pedro, quer dizer pedra. Por quê? Porque Simão tinha determinadas características que tinham a ver com uma pedra. Saul de Tarso acabou virando Paulo,
de Tarso. Paulo quer dizer pequeno, é um apelido. Então, ao longo da história de personagens bíblicos, nomes foram sendo mudados, refletindo a mudança das condições daquela pessoa, refletindo coisas que eles fizeram, refletindo determinadas situações que faziam com que fosse importante mudar o nome. E nós nunca podemos esquecer que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome é uma coisa importante. Então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é usado como uma referência para o nosso batismo. E assim como quando a gente ora, a gente termina a oração em nome de Jesus. Quando demônios são repreendidos, a pessoa que está repreendendo diz: saia em nome de Jesus. Nome é uma coisa muito importante. E nomear alguém, dar nome a alguém ou alguma coisa, é uma indicação de poder sobre aquela coisa. Por isso, lá em Gênesis 2, 19 e 20, Deus disse para Adão que ele deveria cuidar da natureza que tinha sido criada. E diz para Adão dar nome aos animais, para mostrar o seu poder, poder de Adão, sobre as coisas da natureza. Esse é o significado simbólico de Deus pedir a Adão que desse o nome às coisas, aos animais. Deus podia ter dado esse nome, mas ele pede a Adão para fazer isto. Agora, ninguém pode compreender totalmente a natureza de Deus. Ninguém pode compreender a dimensão de Deus. E ninguém tem poder sobre Deus. Por isso, ninguém pode dar nome a Deus. A gente pode dar títulos a Deus. O Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Criador. Eu não estou dando um nome, eu estou dando um título. Mas eu não posso dar nome a Deus. Eu não posso usar o nome de Deus de uma maneira incorreta. Por quê? Porque o nome de Deus é algo importante, foi nos revelado por Ele mesmo, e eu não posso usar este nome de uma maneira incorreta. Eu não posso demonstrar um poder e uma capacidade que eu não tenho. Lembre-se, conforme eu disse, que o nome que Deus deu a si mesmo foi uma revelação. Moisés não sabia qual era o nome. E aí, lá em Êxodo 3, 13 a 15, ele pergunta para Deus: Deus, qual é o seu nome? Ele queria demonstrar intimidade com Deus, conforme eu já expliquei. E aí Deus diz para ele: eu sou o que sou, eu serei o que sempre tenho sido. Há diferentes traduções para isso. Isso é resumido em 4 letras: IHVH, porque o hebraico naquela época não se escrevia com vogais. Então, IHVH, as 4 letras, ou tetragrama, representam o nome de Deus. Esse nome foi dado pelo próprio Deus. Moisés o ouviu e Moisés o transmitiu. Demonstrou, sim, ter intimidade com Deus, conforme ele tinha, mas o nome que lhe foi dado veio do próprio Deus, porque nenhum ser humano pode ter poder para dar um nome a Deus. A gente pode dar títulos, mas não um nome. E agora começa a ficar claro porque existe um mandamento específico para não tomar o nome de Deus em vão. E qual é o significado disso? Começo lembrando que esse mandamento está dentro dos 10 que Deus escreveu nas tábuas de pedra que ele deu a Moisés. Deus escreveu com o próprio dedo dele, conforme a Bíblia fala. Então, são mandamentos que vieram diretamente de Deus. E Deus nos dá mandamentos que se referem a ele, Deus, como não ter outros deuses diante dele. E Deus fala para que a gente não construa imagens de escultura de Deus. Nós não podemos fazer isso. E logo em seguida ele diz: não tome o meu nome em vão, não tome o nome de Deus em vão. E essas coisas vêm num crescendo, tem uma relação. E a razão para isso, conforme eu já expliquei, o nome de Deus é sagrado.
Deus revelou esse nome, IHVH, que a gente pronuncia hoje Iavé. Seria a maneira de pronunciar. Alguns chamam de Jeová, é uma outra forma de pronunciar a mesma coisa. Iavé é mais próximo do que era a pronúncia original. Esse nome, Deus nos deu, é um nome sagrado. Então, nós não podemos usar esse nome de forma indevida, querendo demonstrar uma intimidade que não temos ou demonstrando um desrespeito com o nome de Deus. Usar esse nome no meio de uma piada, no meio de uma exclamação, no meio de uma promessa mentirosa, como muitos fazem, eu já vi fazer, tão comum, é uma coisa errada, é um pecado. O nome de Deus é sagrado, tudo que se refere a ele é sagrado. E é por isso que os judeus nunca usam o nome de Deus. Eles morrem de medo, de receio de violar esse mandamento. Então, quando eles vão falar o nome de Deus, as 4 letras que eu já citei, o tetragrama, eles usam Adonai, que é Senhor, ou usam o Eterno. Na Bíblia que você tem aí, que você lê, quando aparece Senhor, todas as letras em maiúsculo, é porque no original está o tetragrama, está o nome de Deus, está Yahvé. Então, na tradução, escrevem Senhor para evitar o uso do nome de Deus em vão. Os judeus tomam muito cuidado com isso e os tradutores da Bíblia também. Agora, é errado jurar em nome de Deus, mesmo quando o assunto é sério. Eu estou falando uma coisa séria. Eu posso jurar em nome de Deus? Não. Mas não por causa deste mandamento que eu estou estudando especificamente, que é não tomar o nome de Deus em vão, mas por causa de um outro mandamento que Jesus nos deu, que está lá em Mateus 5, 33 a 37, que diz assim: vocês também ouviram o que foi dito, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Você não pode jurar de forma nenhuma. Você não pode jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, que dirá jurar por Deus. E é interessante que muitas pessoas fazem isso. Esse é dos mandamentos mais violados. As pessoas não têm o maior cuidado. Toda hora tem alguém dizendo, juro por Deus, juro por Deus. Não pode, não pode. Então, há 2 mandamentos relacionados com essa questão. Não tomar o nome de Deus em vão, que eu já expliquei as razões, e a segunda questão é não usar Deus em juramentos. Nunca faça isso. Isso também é uma coisa profundamente errada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no like, nos recomende para os seus amigos, nos siga nas plataformas sociais, nos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, porque isso ajuda a divulgar a nossa obra e o nosso objetivo é somente falar de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Obrigado pela sua presença aqui. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.